Alô amigos, estamos começando com imagens da HP Video, mexi nos óculos aqui para ficar bonitinho, HP Video do Roberto Aguiar, tá botando aí na frente. Está começando mais um programa.net que vai ao ar na Poa TV, canal 6 em Porto Alegre, na TV Informativo, canal 20 da NET em Lajeado e a qualquer momento, qualquer hora, onde, Roberto Aguiar? Tá no nosso canal no YouTube aí, no www.youtube.com/jrorlandini, o canal do programa.net, lá 24 horas por dia, 7 dias por semana você assiste. Tem mais de 300 vídeos, é isso, né, Bob? Mais de 300 vídeos já estão lá no nosso canal do YouTube. Estamos no outro endereço, não estamos no Box 21, do nosso amigo Fernando Soares Brandão, que é o melhor happy hour da cidade. Estamos aqui na Rua dos Andradas, para mim ainda Rua da Praia, mas tudo bem. Rua dos Andradas, 1727, sala 60, mudou de andar, era no 9º andar, agora está no 6º andar, que é o Instituto, o Centro Holístico Idera, do nosso amigo, psicólogo e terapeuta holístico Ivan Pinto. Nós vamos falar, então, de várias coisas que o Centro Holístico faz, além de atendimento clínico, tem vários cursos, que são ministrados aqui no Centro Holístico. Mas, o Ivan, primeiro vamos contar um pouquinho da história aí de quase 3 décadas, é isso aí, que tu atuas na área, e de também quase isso aí do Centro Holístico Idera. Eu acho que nós temos que dar uma olhadinha para essa questão assim, que é importante levar isso em consideração. Quando se fala em terapia holística, nós ainda temos um pouco de preconceito. Nós ainda pensamos que isso são terapias alternativas, nós ainda pensamos que há um certo desprezo em relação à ciência ou em relação à medicina, quando na verdade nós estamos falando de algo que complementa a medicina, de algo que complementa as necessidades que as pessoas têm de conhecimento. Eu estudo há 31 anos essa área de relação mente-corpo, questões inconscientes, questões relacionadas à energia do corpo, questões relacionadas às chamadas práticas naturais, que potencializam o ser humano naquilo que nós temos de força interior e possibilidades de cura. Então, o Centro Holístico Idera tem 15 anos de atuação e ele já começou como uma clínica e um centro de formação. E nessas áreas, então, de cursos e atendimentos voltados para as práticas naturais, a relação psicoenergética do corpo, ou psicossomática, como se chama hoje, aspectos relacionados ao inconsciente, aspectos relacionados à questão da energia e principalmente ao entendimento do ser humano como uma perspectiva integral, ou seja, somos mente, corpo, energia, espírito. Eu não gosto muito do pessoal que usa esse termo alternativo, né, eu tive, até conversamos um pouco antes, quando eu estive na China, eu tive que consultar num farmacêutico, né? Farmacêutico que me atendeu, né? Eu estava com um problema de rinite e ele me receitou 2 coisas. O que eu usava aqui no Ocidente, uma medicação tradicional para rinite, e me deu um chá, tá? Uma infusão que eu fiz, usei lá e olha, foi tiro e queda, tá? Uma medicina de quanto tempo? 5.700, 5.800 anos. Tá? Um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes que usa isso aí. Por exemplo, a acupuntura lá. O pessoal faz cirurgia e faz anestesia com acupuntura, sem dar nenhum químico para a pessoa, né? Não dá nenhum gás, não injeta nenhum produto químico na corrente sanguínea da pessoa. E é uma medicina muito mais antiga que a nossa e utilizada num país de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Nós aqui somos 200 milhões e temos uma medicina ocidental, né, ocidentalizada. Mas lá no Oriente, quantas coisas vieram de lá, são muito mais antigas e são consideradas como ciência lá, e que aqui para nós ainda tem essa... mas isso aí... Um exemplo, a acupuntura, que está regulamentado no Brasil há poucos anos, há poucas décadas, eu sem medo de errar, talvez uns 20 anos está regulamentado isso aí. Antes não podia, era ilegal, né? Mas falar de que é alternativo, como alternativo se 1 bilhão e 300 milhões de pessoas usam, que médicos
lá da China usam isso aí, ou da Índia. Tem outras ciências, outras técnicas utilizadas há tanto tempo, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que defender a medicina como um todo e respeitar. É como religião, tem que respeitar a religião dos outros. Time de futebol, né? Ninguém é perfeito, né? Tem os colorados e tem os gremistas. Então a gente tem que aceitar. Tem os que não dizem o que são, né? Tem os que sofrem, como eu, de vez em quando, tem um apagão de um jogo inteiro, mas tudo bem. Isso acontece. O Roberto Aguiar está me abanando. O que é esses 5 dedos aí, Roberto? Está lembrando que é algo que tem a ver com a seleção brasileira? Também tem, né, tia? Mas todos têm apagão. Mas, voltando à questão da ciência, eu acho que tem que ser respeitada todas, né? Na Rússia tem algumas coisas que faz, na Europa Oriental tem muita coisa que é ciência também, que não se usa aqui no Ocidente. Eu acho que tem que ser respeitado. Na verdade é uma confusão, eu diria, o conceito de terapia alternativa é uma confusão. Em primeiro lugar, porque é alternativo a quê? Em segundo lugar, alternativo para quem? Porque, na verdade, como tu falaste muito bem, é tudo ciência. Apenas é um enfoque diferente que é dado, ou seja, é uma maneira diferente de estudar a ciência. Então, a acupuntura é uma ciência, né, e outras práticas orientais, enfim, diversas práticas consideradas naturais também são ciências, também tem toda a metodologia, ou seja, é estudado, é avaliado. Claro que se nós vamos ter por base aquilo que nós chamamos de ciência positivista, muitas delas não são comprovadas. Só que isso não faz muita diferença porque, na verdade, se sabe que os placebos também curam. Ou seja, o poder de cura está dentro da pessoa, não está na medicina, seja ela oficial. Isso é científico, inclusive foi feito estudos científicos sérios, tá? Placebo, para quem não sabe, vamos imaginar um comprimido para coração, tá? Para uma doença cardiovascular. Para um grupo de pessoas se dá o comprimido verdadeiro, e para um outro grupo não se dá esse comprimido verdadeiro, se dá a farinha, tá? Ele não sabe. E muitas pessoas, segundo esse estudo científico assinado pela Organização Mundial da Saúde, deu o mesmo efeito que a pessoa estava achando que estava sendo tratada com medicamento. Isso é aquilo que é meio psicossomático, né? Na verdade, é o poder interno que nós temos e que é desconhecido. O ser humano conhece muito pouco sobre si mesmo, muito pouco mesmo. E nós não sabemos a força que nós temos. Claro que eu sempre deixo isso bem enfático. Nós precisamos da medicina oficial, e aqui nós estamos falando de medicina oficial, a oficial do Ocidente, assim como nós precisamos das práticas naturais como forma de nós termos mais recurso para tratarmos os nossos problemas. Quanto mais nós buscarmos conhecimento nesse sentido, buscarmos espiritualidade também é um ponto muito importante, mais nós vamos nos potencializar em relação às doenças. Obviamente, nenhuma pessoa vive sem nenhuma doença. Todos nós vamos ter alguma coisa. Saúde, com certeza, não é uma ausência total de doença. A gente sempre tem alguma coisa, nem que seja uma pequena dor de barriga. Mas nós sempre vamos ter uma espinha, alguma coisa, que de alguma maneira está manifestando um certo desequilíbrio no nosso corpo. As técnicas naturais, elas entraram muito nessa perspectiva de potencializar o que o ser humano tem dentro dele. Da mesma forma que nós entendermos de inconsciente, nós entendermos de toda essa questão do psiquismo, vai fazer com que a pessoa tenha muito mais forças para enfrentar as situações de doença, sejam elas quais forem. Seja um câncer, seja um problema no coração. Quanto mais a pessoa conseguir conhecer a si mesma, os seus sofrimentos, as dificuldades que ela tem, com certeza mais ela terá condições de enfrentar isso de uma maneira mais rica, mais profunda e terá mais saúde ou mais possibilidades de reversão de quadros clínicos importantes. Ô Ivan, tu é psicólogo. Quantas vezes tu já te deparou no teu consultório com pessoas em depressão, por exemplo, que criaram uma doença que, entre aspas, não existe. Ela foi potencializada em função da depressão, da forte depressão da pessoa. Quantas vezes eu não saberia te responder, mas são muitas vezes. Inclusive já se sabe que uma pessoa em depressão corre riscos de ter muito mais doenças, inclusive câncer, porque o sistema imunológico de uma pessoa depressiva, ele fica muito mais fraco, muito mais baixo, e por conseguinte ela tem chances de adoecer muito mais. Não só gripes, resfriados, uma série de problemas, principalmente câncer. E isso não é lenda, você já
tá mal-humorado, tá deprimido por alguma coisa, daqui a pouco a gripe veio mais rápido, a dor de barriga vem com é um efeito, dor de cabeça e outras dores tantas aí, que são originárias de questão, entre aspas, vou usar o termo, não sei, psicológica, né, da pessoa, da mente da pessoa, e não exatamente uma doença. Na verdade, aqui entra uma questão do entendimento do conceito. O que seria uma doença de fato? Né? Uma doença, ela é um desequilíbrio que com certeza nos causa sintomas, nos causa muitas vezes, mais do que sintomas, inclusive situações até mesmo fatais. E é importante nós termos esse entendimento, que todas as nossas doenças, elas têm aspectos psicológicos, sem exceção, todas elas. Então não como causa exatamente, mas como implicação. Muitas delas nós temos causas e outras são implicações. Por exemplo, se nós tivermos qualquer dor, isso vai interferir no nosso humor, que por conseguinte vai interferir no nosso psíquico e vai fazer com que a gente fique se sentindo mal, não só pela dor que nós temos no sentido físico ou fisiológico. Dor de dente, dor de pescoço, tira o humor do cara. Exatamente, dor na coluna, por exemplo, que tantas pessoas sofrem disso. Né? A pessoa não consegue ficar bem-humorada se ela está sentindo qualquer dor. E isso é uma prova concreta de que o ser humano, na verdade, é um todo. Ele é um todo. Ele não é só uma massa, uma matéria. Não, ele é emoções, ele é mente, ele é espírito, ele é corpo, ele é esse todo. E nós precisamos ter um entendimento cada vez mais profundo disso e recursos que possam ajudar as pessoas nesse sentido. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Doutor Ivan, antes de falarmos dos cursos e do atendimento clínico que existe aqui no Centro Holístico IDERA, 2 livros de Ivan Pinto. Vamos lá? Vamos. A Face Oculta das Nossas Doenças já está na sua 2ª edição e ele trata basicamente desses aspectos da psicossomática. É um entendimento do que está, de alguma maneira, relacionado ao inconsciente, ao emocional das pessoas, nos seus adoecimentos, nas suas dores, nas suas tensões. Né? Ele traz, na verdade foi editado em 2004 a primeira vez, foi reeditado agora ano passado, trazendo já uma leitura um pouco melhor, uma forma de expressão um pouco mais adequada, né, em função de que a ciência muda de linguagem o tempo inteiro. E a gente também aqui procurou adequar um pouco. É um livro que as pessoas gostam muito de ler em função de que ele é informativo. Ele traz muitas informações sobre a dinâmica de funcionamento psíquico, do adoecimento e principalmente ferramentas que podem ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. A face oculta das nossas doenças, um pouco do que somos e de por que sofremos. Legal o nome, hein? Bacana. Esse aí eu vou ler. Esse eu vou ler e o outro também. O outro é Transcender Humano. A psique é a luz da terapia e da espiritualidade. Mostra ali pro Bob, ó. E esse livro? Esse aqui fala da espiritualidade subjetiva, ou seja, o que é que nós, de alguma maneira, trazemos dentro de nós, como acreditamos, como vemos a vida, o que é que transcende o ser humano, o que vai além do ser humano. Então, dentro de nós temos esses padrões de algo que vai além. Quase todos nós acreditamos em espíritos, ou acreditamos em vida após a morte, ou acreditamos numa força superior que rege o mundo, ou pelo menos temos uma noção de que o ser humano tem muito mais poder do que ele imagina. Então esse livro traz, eu diria assim, que é a alma de um psicólogo falando com a alma de quem ele está tratando. Bom, aí 2 livros aí para ficar na cabeceira, né, para quem quer se informar das questões psicossomáticas. Isso. E essa questão da espiritualidade. interior da espiritualidade. Ivan, o Centro Holístico IDERA tem
uma série de cursos e uma série de atendimentos clínicos. Vamos falar dos atendimentos clínicos que tem aqui no centro, que o Bob está botando aí o endereço. Bob, qual é o endereço mesmo, Bob? É Rua dos Andradas, que para mim continua sendo Rua da Praia, mas tudo bem. 1727, sala 60. Os telefones estão aí, é o 3211-2232 e o 3226-5281. E o e-mail centroidera@centroidera.com.br. O que nós temos de atendimento clínico aqui então, Ivan? Nós temos psicoterapia holística, que é um enfoque mais corporal de psicoterapia. Não é aquela psicoterapia mais clássica que se faz sentado, mas sim algo que se faz deitado, ou seja, se busca um contato mais com o emocional e com o inconsciente, né, evitando um pouco essas defesas psíquicas. Nós temos massoterapia para as mais diversas dores e tensões que as pessoas têm, diversas técnicas de massoterapia. Nós temos reflexologia podal, que é massagem nos pés, que também é uma técnica muito interessante. Isso é muito bom. Eu fiz uma vez na China. É muito bom. Realmente, em termos de relaxamento, é uma das melhores que tem. Tem técnicas de massagem com pedras quentes, que também é um resultado muito bom para as tensões, drenagem linfática, enfim, diversas técnicas, né, que nós utilizamos aqui em termos de atendimento. Pô, interessante a drenagem linfática para quem tem retenção de líquido, né? Ou num pós-operatório é algo maravilhoso. Se utiliza muito em pré e pós-operatório justamente para potencializar essa liberação do inchaço, como se diz popularmente, né, que é o edema que as pessoas têm, ou mesmo as situações das pessoas que têm a retenção de líquido, né, que precisam liberar esse excesso de líquido. E chegando o verão, né, as pernas, os pés inchados, é uma coisa que ajuda muito. Né? Ajuda muito, até porque incomoda bastante, as pessoas sentem bastante dor, cansaço, e uma boa drenagem linfática com certeza alivia muito. Ivan, e os cursos? Os cursos são oficiais, tem carga horária oficial, né? Nós temos cursos todos registrados, apesar de alguns terem uma carga horária menor, outras maiores, dependendo de ter uma especialização ou não. O curso de massoterapia é um dos mais longos que tem, ele tem um programa bem bom, ele tem 400 horas de aula, então a prática toda é feita na escola, tem toda uma supervisão, inclusive é o curso hoje que possibilita o registro junto à Secretaria da Saúde, que isso é muito importante para um profissional da área. E os demais cursos aí, bom, todos eles que nós temos aqui, todos são registrados, então aí tem reflexologia podal, drenagem linfática, tem curso de alinhamento vertebral, que é para coluna, que auxilia bastante nas dores de coluna, tem curso de massagem com pedras quentes, tem shiatsu laboral ou quick massage, que é atendimento empresarial, que também a gente trabalha com isso. Tem muitas empresas que fazem no horário laboral, no horário de serviço, fazem esse tipo de atendimento. Nós inclusive atendemos várias com essas técnicas. Nós atendemos em empresas também. E outros cursos aqui, bambu terapia, reiki, enfim, nós temos diversos cursos, né, só visitar o nosso site lá também, né, www.centroidera.com.br, que tem mais informações, tem grade curricular de cursos, o que tem lá, na verdade, né, que o aluno pode já acessar e avaliar o que interessa mais para ele nesse momento que ele está em formação, enfim. Horários? Nós temos cursos manhã, tarde, noite e fins de semana. E o atendimento clínico? Também nós temos manhã, tarde, noite e sábados. Interessante. Ô, Ivan, o que tu acha que tem que chamar mais a atenção desse leque de opções que um profissional que quer atuar nessa área tem, e depois também de um usuário desses serviços, esse leque de opções a quem se destina cada uma dessas opções, o atendimento clínico e os cursos. Isso depende muito da demanda da pessoa. Nós sempre temos que fazer um estudo de demanda. Então, toda vez que uma pessoa marca uma consulta aqui conosco, por exemplo, nós vamos avaliar bem a demanda dessa pessoa. Ou seja, ela traz o quê? Ela traz dor, ela traz tensões, né? O que ela está trazendo? A mesma coisa é a formação. Também, o que a pessoa está pretendendo em termos de carreira? Então, para isso tem que ser avaliado. Porque, às vezes, a pessoa já tem uma formação, outras vezes ela está começando. Se ela está começando, eu sugiro que comece pelo curso de massoterapia. O que envolve o massoterapia? Porque tu já disseste que tem várias técnicas, né?
Primeiro, anatomia e fisiologia humana, ou seja, a pessoa que vai trabalhar com massoterapia tem que ter um conhecimento muito bom de anatomia e fisiologia humana, para saber o que ele está mexendo no corpo de uma pessoa, é um músculo, de que forma, ele tem que ter um conhecimento para dialogar com a medicina, com a fisioterapia. Tem diversas técnicas, aí tem curso de massagem, tem a parte da massagem relaxante, terapêutica, desintoxicante, relaxante, estética. Então a pessoa tem diversas técnicas dentro desse curso, por isso que ele é um curso longo. Então, para quem não tem nenhuma formação, eu recomendo que comece por aí. 400 horas não é pouco tempo, né? Não, ali tem o estágio aqui dentro da empresa e tem também as práticas complementares que são realizadas já orientadas fora daqui, com familiares, amigos, para que ele possa ir se sentindo nesse mercado. Que mais que tu destaca? Eu destaco a seriedade que nós temos aqui. Ou seja, todos os cursos têm registro, todos os cursos têm grade curricular, todos os cursos que a pessoa fizer aqui, ela não vai ter nenhum tipo de processo depois, porque tem muitas escolas que fornecem certificados sem registro. Isso, para todos os efeitos, não vale nada. Tá, é um conhecimento, mas tu não pode aplicar numa pessoa. Então, eu destaco o conhecimento que nós temos aqui, que é o grande diferencial, ou seja, toda essa questão de relação mente-corpo, psicossomática, a psicologia aplicada a essas técnicas, ou seja, as pessoas que fizerem o curso aqui, elas vão entender um pouco de como abordar um ser humano, também pelo conhecimento da psicologia, não só por esse conhecimento das técnicas em si. Então, todo o universo das relações humanas precisa ser abordado, aspectos da espiritualidade são abordados também. Então, o grande diferencial nosso, com certeza, é toda essa questão de nos preocuparmos com os registros dos alunos e de nos preocuparmos com o entendimento integral do ser humano. Na parte clínica, o que tu destaca? A parte clínica, eu destaco o conhecimento em psicoterapia holística ou psicoterapia corporal, que de alguma maneira está norteando, embasando todo o nosso conhecimento aqui, faz com que os profissionais que atuam aqui tenham uma noção de como ajudar as pessoas de uma forma integral, ou seja, o que está acontecendo com o teu emocional, quais são os problemas que tu tem na família, o que está acontecendo, na verdade, com essa pessoa que está com uma tensão ou com uma dor numa área do corpo. Então, se as pessoas têm um entendimento mais profundo a respeito de si mesmas, elas conseguem lidar muito melhor com seus problemas ali fora do que elas simplesmente tendo a ideia de que um músculo está tenso e por isso dói. Bom, e o interessante é a pessoa fazer uma avaliação, né? Com certeza. Tá. Eu, por exemplo, eu sou um paciente nato, né? Ó concura até. Tá? A minha questão da coluna, eu fiz cirurgia, os tratamentos que eu fiz posteriores, eu preciso de uma manutenção disso aí, estou sempre cuidando. A caminhada, a alimentação, né? O tipo de fisioterapia que eu faço, né, de massagens localizadas, e me livrei de algumas coisas. Eu até um ano atrás, os meus pés e pernas eram... chegava o verão, eu estava com os pés enormes. Daí eu comecei a tratar, fiz drenagem linfática, que o pessoal não faz. Drenagem linfática me ajudou muito nisso aí. E a caminhada, né? A pessoa tem que cuidar da sua saúde, né? Tem que colaborar. Sem dúvida. Nós precisamos, eu sempre digo assim, de algumas coisas que alicerçam a qualidade de vida e a saúde da gente. Atividade física nós temos que ter, claro, devidamente orientada, qual é a atividade física adequada para cada um. Alimentação é imprescindível, eu tenho que ter um cuidado com a alimentação. A questão com o emocional, que aí entra psicoterapia, algumas práticas naturais que ajudam muito também, e toda essa questão da espiritualidade, que é a pessoa conseguir se ver numa perspectiva integral, de ir além de si, de entender que a vida é muito mais do que simplesmente nascer, se desenvolver e morrer. Eu preciso ir além dessa compreensão, senão eu realmente tenho uma dificuldade muito grande para ver sentido na vida. Ivan, nós conversávamos antes do programa e eu te disse uma coisa que é um sentimento que eu tenho. Eu sou uma pessoa que lê muito, eu pesquiso muito na internet, eu sou apaixonado por história. O meu site lá tem o Hoje na História, eu procuro fatos históricos, gosto muito de ciência, gosto muito de ficção científica, e já grande parte da ficção científica virou realidade. Nós falamos da ciência, que com o passar dos anos, coisas que eram consideradas alternativas, ou suposições, ou eram fantasias,
ou coisa de religião, isso, aquilo, outro, a ciência vai explicando. A cada dia a ciência diz, não, isso aqui é fato, isso aqui é fato, começam a comprovar. Por exemplo, telepatia, se dizia que era loucura. Não, isso é coisa de doido. Está mais do que comprovado, aí, principalmente as pesquisas nos Estados Unidos e na antiga União Soviética, e até os astronautas eram escolhidos quem tinha capacidade de se comunicar através da telepatia, porque tinha problema de comunicação com o espaço. Então eles usavam pessoas mais sensitivas a esse tipo de coisa. Como é que tu vê essa evolução da ciência derrubando esses mitos, essas coisas consideradas como inverídicas vão se tornando a cada dia, a ciência vai assinando embaixo? Quando se entendeu recentemente numa pesquisa científica que a nossa consciência não está dentro do corpo, isso é recente, é uma pesquisa recente também, ela foi reproduzida nos Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil, nós começamos a ver que a ciência, de certo modo, contradiz ela própria. Isso é bom por um lado e às vezes um pouco difícil de trabalhar. Porque a ciência, no enfoque mais positivista, mais clássico, ela realmente não consegue dar conta de muita coisa, mas ela está quebrando isso já. E aí é a grande questão. Sim, a ciência já está se dando conta que aquilo que nós considerávamos para a psicologia, por exemplo, já não é mais algo paralelo à ciência, mas sim um aspecto que a ciência está procurando de alguma maneira dar conta. Eu não sei até que ponto a ciência em si vai explicar tudo, de fato. Eu até acho que nada explica tudo, porque a complexidade da vida é tal que nada dará conta de tudo isso. Outras verdades vão surgir. Exatamente. Então, cada pergunta que se responde, com certeza, surgirão novas perguntas. E, de alguma maneira, isso move o mundo e nos move a crescer. Mas, certamente, a ciência está dando conta de muita coisa. Se nós sairmos do fanatismo que, infelizmente, tanto as religiões quanto a ciência às vezes têm, certamente nós conseguiremos avançar muito em relação àquilo que o ser humano precisa para viver melhor. Obrigado, Ivan. Tá, então fica aí mais uma vez o endereço e o telefone do Centro Holístico Idera, e nós vamos voltar a conversar daqui a algum tempo com o Dr. Ivan e sua equipe. Esse é o ponto.net.